Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós estamos no tempo da Páscoa. E a igreja de Jerusalém, ela cresceu apesar das perseguições. A partir do momento que Cristo ele morreu, a comunidade ela ficou cheia de vida, porque o Espírito ele atuava naquela comunidade. E a palavra de Deus era anunciada. E a palavra de Deus, quando ela é anunciada, ela imediatamente ela realiza o seu efeito, a que se propõe a palavra. E nesses dias, nós vamos compreender que esta expansão da igreja de Jerusalém, ela não está isenta de conflitos. Por isso, Lucas, ele recordará constantemente o ideal comunitário. Quanto mais a comunidade cresce, crescem também os problemas, as dificuldades, as complicações. O crescimento da comunidade suscita novas necessidades, que agora precisam se resolver. Alguém precisa ter a coragem de perceber o problema e buscar, a partir da realidade, a partir do contexto histórico, humano, respostas que não são tão simples assim. Hoje, na primeira leitura, eles devem agora encontrar 7 homens de boa reputação, 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria. Como nós precisamos de homens de boa fama, cheios do Espírito e de sabedoria. Porque quanto mais a humanidade ela caminha, não vou nem falar de progresso da humanidade, quanto mais a humanidade ela caminha, maiores são os conflitos. Primeiro, porque cada homem carrega dentro de si os conflitos pessoais. Então imagine, você tem seu conflito pessoal e você agora está olhando para um padre que tem também os conflitos pessoais. E eu estou olhando para um monte de pessoas com muitos problemas pessoais.
Mas com o tempo a gente vai aprendendo o que significa a arte de ir resolvendo, a arte de ir colocando o ponto final onde nós temos que colocar. E a vida ela segue. Homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria. E estes devem passar pela alegria do encontro. A alegria de encontrar um Deus que ama, que vai morrer, porque de fato é misericordioso. E este encontro, ele aparece no Evangelho que nós ouvimos hoje. O encontro com Cristo majestoso, que agora, como ressuscitado, ele está isento das limitações impostas pela humanidade. Não há mais limite à pessoa de Cristo. Ele está gloriosamente à direita do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e aqueles que já morreram. E este Cristo que aparece no Evangelho hoje, está a manifestação da presença de Deus, que agora como ressuscitado, é livre, que agora como ressuscitado, é potente. A presença dele agora é uma presença salvífica, mas ao mesmo tempo misteriosa. Como se explica a presença de Deus no mundo? É mistério. Mas à medida em que nós caminhamos na direção do Cristo, isso vai ficando mais claro. E também nós devemos pedir a Deus a graça de viver como ressuscitados no meio do povo, à semelhança do Cristo, livres, potentes, dispostos a levar a salvação a quem quer que seja, mesmo que de modo misterioso. Aquelas pessoas que misteriosamente aparecem em nossa vida e desaparecem. Você pode procurar o nome, às vezes a pessoa até diz o nome, mas ela aparece, é mistério, ela aparece e volta ao escondimento. É isso que está acontecendo ao Cristo. Ele aparece e volta para o escondimento. E como é difícil, sobretudo na vida de oração, viver esse processo da Páscoa, porque Cristo às vezes nos permite experimentá-lo de modo mais concreto. Mas via de regra, ele permanece no escondimento em nossa vida. Não é tão simples esta presença de Deus, que agora está livre no meio do povo. Mas a palavra diz, o salmista no Salmo 107, nas suas angústias gritaram ao Senhor e os livrou. Mas o salmista, ele dá uma dica: quem grita ao Senhor? Os de reto coração. Os justos, eles se alegram em Deus porque Ele é Senhor. E aos retos fica bem glorificá-lo. Mas quais são os homens retos? É uma pergunta de Santo Agostinho. Quais são os homens retos? Os homens retos são os que orientam seus corações segundo a vontade de Deus. Embora individualmente possam querer, segundo o coração que é mortal, as necessidades terrenas, ao entenderem e conhecerem o que Deus quer, e sobretudo quando Deus quer outra coisa, preferem a vontade de Deus. Na prosperidade
ou nas tribulações. E o salmista ainda diz que o Senhor, Ele pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor. Porque Ele vai arrancá-los da morte e libertar suas vidas, e vai alimentá-los em tempo de penúria. E qual é o alimento que Jesus Cristo está dando hoje no Evangelho? Ele vem ao nosso encontro e nos diz: sou eu. Não tenhais medo. Independente do que você estiver vivendo, a palavra que te alimenta hoje é esta: sou eu. Não tenhais medo. Mas às vezes parece-me difícil. Eu estou há pelo menos 5 anos vivendo o processo da vontade de Deus, e essa vontade está sendo gestada no meu coração, experimentando Deus. A vontade de Deus, ela não anula a vontade humana. Deus nos respeita. Mas a Páscoa é esse momento no qual nós vamos voltar o coração a Cristo, que passou do bom para o melhor, do estado bom para o estado melhor. Ele está no estado melhor que poderia estar. Eu vou desenhar tudo que eu disse contando uma historinha minha. No final do ano passado, próximo, eu fui transferido para Boston, nos Estados Unidos. Mas antes de ser transferido, eu tinha um projeto, tinha uma vontade de permanecer em Cachoeira Paulista pelo menos por mais um ano, realizando o trabalho que estava realizando. Me dedicaria mais, não que não tivesse dedicado anteriormente, mas no final do ano apareceu um processo, Deus sinalizando: é chegada a hora. E eu dei sim, eu irei, não tem problema. Passaram-se alguns meses esperando por uma documentação que não apareceu. Aí os meus responsáveis disseram assim: Padre Valdinei, nós precisamos do senhor em outro lugar, em Portugal. O senhor vai? Eu falei: vou. Eu não tenho dúvida que Deus me fez passar do bom para o melhor. Mas esse melhor de Deus não acontece no tempo humano. Eu já estava começando a ficar empolgado com a missão dos Estados Unidos. As pessoas já sabiam que eu iria, me enviando mensagem para fazer visita. Alguém que nem está já visitava. Eu não tenho dúvida. Deus me tirou de um estado bom e está me levando para algo muito melhor. Eu não sei em que estado bom você está, mas eu peço que Deus te incomode hoje e tire você desse seu espaço de zona confortável, que é boa, e te leve a uma dimensão muito melhor. Mas para isso, você vai ter que louvar a Deus de reto coração. E o povo americano, padre, receberá um padre muito melhor do que eu. E eu estou feliz porque aí as coisas se desenrolaram de outra forma, num outro lugar, para outro padre nosso. É assim. Eu não sei qual é o seu estado bom, mas Deus vai te levar a um estado muito melhor. Isso é promessa. Mas quando, padre? Não sei. O Eclesiastes diz que existe um tempo para cada coisa. Entre na lógica do tempo de Deus e da vontade dele, que respeita, que potencializa
e que altera a vontade humana. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.